Esporte. 6 da noite, mais 23 minutos aqui na Transamérica. Hora das notícias do esporte. Tá chegando o meu brother, Tarcísio Michel. Boa noite, grande Tarcísio. Boa noite, Silvério. Grande abraço para você, meu amigo. É muito bom falar com você. Não é de costume conversarmos no Bola na Rede e sim no TFC. Mas é uma satisfação conversar com você hoje, como disse o Moisés, em dose dupla, né, Pingo? É verdade, Tassi. Todas as noites no Bola na Rede, você sabe que eu tenho uma rede lá em casa, né? Eu já falei pra você. Eu fico ouvindo Bola na Rede e me balançando na rede. Aí minha mulher diz, leva a bola, porque aí fica bola na rede. Eu digo, minha filha, eu já sou uma bola, tal. Aí tá tudo certo, tá tudo em casa. Tassis Michel, meu amigo. Filipinho vira opção para o jogo contra o Botafogo, cara? Vira sim, Silvério, é a boa notícia, né? O Enderson já tinha falado após o jogo contra o Ituano, na entrevista coletiva, quando perguntei das situações do Felipinho e do Eduardo, ele não demonstrou muito otimismo com o lateral direito, mas disse que talvez o Felipinho. E esse talvez vai se tornando certeza, Silvério. Felipinho trabalhou hoje com o elenco, está liberado, recuperado da lesão no músculo posterior da coxa esquerda e vira a opção para enfrentar o Botafogo domingo, 18 horas no Estádio Santa Cruz. Pingo. Diego Eduardo, que boa hora, né, pro Felipinho se recuperar, porque o Roberto Rosales foi convocado para a seleção do seu país e não vai poder servir o esporte nessa próxima semana. Então, complica a situação. Pingo. Oi? Só contra o Criciúma. Contra o Botafogo, o Rosales estará à disposição e pode ser titular na lateral direita, viu, Silvério? Ah, então ótimo. É boa essa sua intervenção, porque agora, para esse jogo com o Botafogo, o Rosales pode jogar, só não para a partida contra o Criciúma. Mas é muito bom ter mais uma opção, e uma opção que é a opção titular depois do Cariús, né, Diego? E numa situação de urgência, Silvério, porque justo a lateral esquerda, que praticamente não tem ninguém da perna, como bem falou o Enderson. Sobre a lateral direita, como bem falou o Tarsis agora, que o Rosales pode entrar de frente, e isso por conta da jogada, né, da participação do Everton no jogo passado contra o Ituano. Não deixou a boa impressão. E o Rosales, quando entrou, ele entrou muito bem. Então, o Rosales aparecendo na lateral direita e o Filipinho na esquerda, o Sport ganha consideravelmente com relação ao apoio e também a recomposição contra um Botafogo de Ribeirão Preto, como você bem falou, Pingo, que é uma equipe muito irregular. Não é à toa que está sem vencer há 7 jogos. Pelo amor de Deus, é fraca demais, rapaz. Eu tento ver jogo do Botafogo e sentir alguma coisa de positiva, mas o Botafogo não demonstra nada de positivo. É muito irregular, muito fraco. Agora, Tarcísio Michel, já que você falou do Filipinho, e o Eduardo? Para quando o Eduardo, hein, Tarcísio? O Eduardo está sendo reavaliado, Silvério. Ele também está num estágio interessante de recuperação, mas dificilmente ele vai ser relacionado para esse jogo contra o Botafogo. É claro que ainda tem as atividades de amanhã, sexta e sábado, mas dificilmente o Eduardo estará à disposição. Mas vem sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico, viu, Silvério? Acredito que contra o Criciúma, ele também pode ficar à disposição. Faz falta o Eduardo, né, Diego? Faz muita falta sim, Silvério. Principalmente porque as jogadas do Sport são mais pelo lado esquerdo. Quando o Filipinho ou quando o Igor Cariús tinha condição de jogo, avançava, o Eduardo ficava e o Sport ficava com aquele trio defensivo, né? Ficava o Eduardo, o Thierry e o Sabino. Então o Sport tinha um trio bem sólido atrás e o meio de campo com 5, bem povoado. Então, às vezes ficava um 3-5-2 ou um 3-4-3. Então, esse era o ponto forte do Sport, né? Um meio de campo bem povoado e muito rápido. Mas, a partir do momento que começou a ter esses desfalques nas laterais, o Sport perdeu muito esse equilíbrio, ficou muito desbalanceado e assim começou a ter essas partidas muito abaixo da crítica. Tarcísio Michel, torcedor indo pro CT, fazer cobrança, jogadores...
coloca um peso muito grande para essa partida contra o Botafogo no próximo domingo, tá? Coloca, Silvério, porque se você observar, essa já é a segunda manifestação. Após o jogo contra o Ituano, os muros da Ilha do Retiro foram pichados, né, com frases, com termos tipo elenco vagabundo, se não subir, sentirão o nosso poder, fora diretoria. Foram algumas palavras pichadas nos muros da Ilha do Retiro. Hoje, a principal organizada do esporte, alguns membros foram à porta do CT, recepcionar quem chegava. E os jogadores foram chegando e eles foram protestando. Um que parou para conversar com os torcedores foi o Igor Cariús. Cariús está suspenso pelo STJD, parou para conversar, ouviu críticas e prometeu empenho. Mas fica registrado esse protesto em frente ao CT do esporte, esse protesto feito pela principal organizada do clube. Falava com o Diego Eduardo agora há pouco e o Diego volta a falar sobre isso. Não faz bem, né, Diego? Quando é uma cobrança na hora do jogo, tá, mas na hora do treino, eu acho que é um momento reservado para o jogador. O jogador tá ali se preparando, trabalhando, e quando você vai, como você bem falou, com a posição intimidatória, não faz bem, né? Não faz bem, Silvério. Como eu falei, protestar é uma coisa. Agora, chegar intimidando em tom de ameaça é outra. Isso não justifica. Tudo bem, o Sport está a 3 pontos atrás do Vitória. Bastam 2 jogos perfeitos, 2 vitórias, e torcer para que o Vitória tropece. Aí o Sport retoma a liderança. Porque justamente tem aquela questão do Sport ser campeão para conseguir uma vaga na 3ª fase na Copa do Brasil. Porque o Sport viu, o torcedor rubro-negro viu que o Sport chegou às 8ª de final. Conseguiu chegar um pouco mais longe. Então, o torcedor rubro-negro sentiu que com o elenco que teve, deu para chegar um pouquinho mais longe, ficou com gostinho de quero mais. Então, é claro que o torcedor está vendo a possibilidade de chegar um pouco mais longe, de poder ser campeão, e o Vitória está conseguindo ser mais regular. Então, cadê aquele Sport mais aguerrido que começou o primeiro turno? O Sport está começando a degringolar. E o campeonato está sendo mais afunilado, o Sport está começando a oscilar num momento muito inoportuno. E está precisando justamente resgatar o bom futebol, coisa que não tá acontecendo. Vai jogar fora de casa. Cadê o rendimento fora de casa? Não está acontecendo. Tem que buscar essa recuperação o quanto antes, porque o Vitória está começando a se distanciar. Tássio Michel, o Anderson Moreira tem alguns problemas ou está tranquilo para o jogo? Olha, Silvério, o problema do Anderson Moreira é em relação ao Eduardo. Com o Felipinho liberado, o Eduardo fica ainda como dúvida. Mas não tem mais o Luciano Juba, isso já era planejado, não. Isso todos sabiam, né, que o Juba, após o final do contrato, não ficaria. E aí o Anderson, dentro das possibilidades, tem praticamente todo o seu elenco à disposição, né, Silvério? Ele aguarda o Eduardo, tem o Diego Souza ainda trabalhando a parte física, o Natan só vai ser inscrito na próxima semana, que é quando é liberado o prazo de inscrições de atletas vindo da Série C. Então o Anderson tem praticamente todo o seu elenco à disposição para esse confronto contra a equipe do Botafogo. Diego Eduardo, como disse o Tássio Michel, essa saída do Luciano Juba já era um fato concreto, né? Se sabia já com muita antecedência de que quando terminasse o mês de agosto, o Luciano Juba não faria mais parte do elenco rubro-negro. Cabe ao técnico Anderson Moreira para ter um jogador preparado para o lugar do Luciano Juba, porque ele não está sendo pego de surpresa, né, Diego? Perfeitamente, Silvério. E o Sport chegou aí para o mercado, trouxe alguns nomes, e essa peça que se aproxima mais dessa ausência do Juba é o Peglo. E a dobradinha que o Sport pode tentar fazer para esse jogo contra o Botafogo tem que ser entre Filipinho e Peglo. O Peglo é um jogador mais rápido, um jogador que joga bem pelo lado esquerdo, mas não tem os mesmos predicados que o Luciano Juba apresentava.
Mas o Peglo é um jogador de mais velocidade, tem característica ofensiva, e o Filipinho também é um jogador ofensivo. Pode fazer muito bem uma dobradinha com o João Peglo e o Filipinho. Eu imagino esses dois jogando de frente no domingo. Tassi Michel, poderá ser Peglo o escolhido de Anderson Moreira? Poderá sim, Silvério. Tá forte na briga para ser o substituto do Juba nesse primeiro momento. Então ele pode aparecer por ali, o Ruiz pode ser mantido, o Anderson também pode utilizar, mesmo o Edinho jogando pelo lado direito e o Labandeira tem toda essa briga, pode utilizar um dos dois jogando do lado oposto. São algumas opções para o Anderson Moreira escalar o Sport nessa primeira partida sem Luciano Juba, viu, Pingo? Ô Tassi, falando um pouquinho do Botafogo, pegando o gancho dessa manchete que você trouxe, atacante ex-Sport volta de suspensão e reforça o Botafogo. E esse não deixou saudade, viu, Silvério? Esse teve uma passagem horrorosa aqui no Sport, que foi o Jonas Toró. 24 anos, ele cumpriu suspensão no último jogo do Botafogo, que foi um empate por 0-0 contra o ABC, e ele está à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Então o Toró, que pertence ao São Paulo, está emprestado ao Botafogo, tem apenas 6 jogos com a camisa do clube do interior paulista. Foi contratado para a Série B. Ele volta de suspensão e pode ser titular nesse ataque do Botafogo. Diego Eduardo, futebol é um negócio interessante, né? Diego Toró chegou a jogar algumas vezes no time principal do São Paulo, e começando até jogo, e de repente o Toró veio pra cá e deu em água, né, Diego? Pois é engraçado como é o futebol, né, Silvério? E o Toró, ele é pernambucano, ele é de Belém de São Francisco. E como são as coisas do futebol, né? Ele estava no futebol grego, não deixou saudade por lá também, não marcou gols, e a equipe que ele estava foi rebaixada para a segunda divisão, o Levadiakos, e ele está no Botafogo de Ribeirão Preto, também não marcou gols. É um jogador de mais velocidade, né? Um atacante de beirada. Marcelo Chamusca é quem está treinando a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, também está balançado, né? Ele não está com o cargo muito assegurado por lá, não. Vamos ver como é que ele vai ajudar o Botafogo contra a equipe do Sport. Falam muito de lei do ex, que não aconteça domingo lá no Santa Cruz. Marcelo Chamusca tá pendurado no fio de cabelo, viu? Pelo amor de Deus. Meu Jesus. Agora, Diegão e Tassi Michel, rapaz, falando de jogadores que passaram por aqui e não fizeram nada, eu vi alguns jogos da Chapecoense e Kaique jogando bola, rapaz. Isso pode? Vai entender, né, Silvério? Vai entender, né? E fazendo gols, viu? E jogando bem, cara, lançando. Isso pode, meu amigo? Pode? O Arnaldo, pode? Tassi Michel, o Sport empatou com o CSA na Copa do Brasil Sub-20, Tassi? Exatamente, Silvério. Jogo de ida na Arena de Pernambuco, o resultado não foi bom. 1-1, o Sport empatou com a equipe do CSA pela Copa do Brasil Sub-20. Saiu na frente com um gol contra do zagueiro do CSA. No segundo tempo, com um homem a menos, o Sport não suportou a pressão e cedeu o empate. Próximo jogo, dia 6, 3 da tarde, no Rei Pelé. O Sport, se empatar, a decisão vai para os pênaltis e quem vencer, obviamente, estará classificado para as quartas de final. Diego Eduardo, quando a gente fala, o Sport tem uma grande base, tem uma estrutura fantástica, tem, é verdade. Mas tem outros clubes que também têm bons trabalhos de base. O CSA também prima muito pela sua base, né, Diego? Verdade, Silvério. Eu já acompanhei o CSA em alguns jogos. Ano passado, quando teve uma competição no CD do Retrô, a Copa Atlântico. E o CSA mostrou também que tem vários garotos, trabalha muito bem com a base, né? O time Marujo do bairro do Mutange. E o CSA também está mostrando serviço, vem desenvolvendo muito a estrutura da base por lá. O CRB também não fica muito atrás, mas o CSA mostrou que vem muito forte, fez um jogo duro contra o Sport e esse jogo da volta promete, viu? O Sport, por sua vez, pagou caro com esse empate. Claro, a partida ainda está aberta, mas o CSA vai buscar com tudo essa classificação para a próxima fase. Tassi Michel, tempinho para a gente falar sobre Diego Souza. Tá chegando setembro, sexta-feira já será 1 de setembro. Tá perto da reestreia de Diego?
Tá perto, Silvério. Eu acredito que o Diego, pelo que pude apurar, para o jogo contra o Criciúma, ele estará à disposição já do técnico Anderson Moreira. Chegou, fez um trabalho para se recondicionar fisicamente, trabalho intenso, teve uma lesão na panturrilha no meio desse trabalho, uma pequena contratura, mas que atrapalhou, mas para o dia 9 contra o Criciúma, muito provável que o Diego Souza esteja à disposição para fazer a sua reestreia com a camisa do Sport. Diego Eduardo, Diego Souza sabe muito de bola. Em condições normais, um grande reforço, né, Diego? Em condições normais, sim, Silvério. E ele, fisicamente, ele já vem melhorando, né? Ganhando massa muscular, perdeu peso, e o Sport vai ganhar muito com ele. Ele estando focado, devidamente focado para o jogo, ganhando minutagem, ganhando ritmo, vai ajudar muito nessa reta final da Série B para o Sport. Conhece os atalhos do campo, Silvério, 38 anos, mas ele se adaptou muito bem à posição de centroavante. Fez isso no Grêmio, foi artilheiro da equipe da Série B do ano passado com 13 gols, ajudou o Grêmio no acesso à Série A, então é um jogador que não desaprendeu, né? Tá sem jogar desde março, mas estando plenamente bem fisicamente, vai ajudar sim a equipe do Sport. Tarcísio Michel, os jogadores trabalharam hoje, voltam a trabalhar amanhã no CT? Exatamente, Silvério. Amanhã à tarde no CT, o Sport faz mais um dia de trabalho, terá mais um dia de preparação para esse confronto do domingo contra o Botafogo.